Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV ao vivo do Jornal NH. E no programa de hoje vamos falar da animação sul-africana Kumba, do terror O Espelho e também da produção brasileira Causa e Efeito, que chegam aos cinemas da região nesse final de semana. Na sessão especial você confere 2 ótimos dramas para assistir em casa. E é claro, fica bem informado com as notícias da semana e com os principais detalhes do Festival de Cinema de Gramado. Por isso mesmo, fique ligado, está começando o pré-estreia. O continente africano é famoso pela exuberância e diversidade dos animais que abriga, e alguns deles, como uma zebra, um gnu e uma avestruz, aparecem juntas na animação Kumba. Confira! Deu zebra. Como assim? Deu meia zebra. Sem listras, sem chuva. Como uma zebra poderia fazer toda a água sumir? Meia zebra. Kumba é uma jovem zebra que tem listras apenas na metade de seu corpo e, por conta disso, é acusado por seu bando de dar azar e impedir a chegada da chuva. Influenciado por eles, Kumba embarca numa perigosa jornada em busca da normalidade, onde conhece a avestruz Bradley e também a fêmea gnu Mama. O filme tem um caráter didático e até confunde um pouco por trazer muitas temáticas em apenas 80 minutos. Mas o colorido e a grande variedade de animais do continente africano prometem encantar as crianças. Problemas para se relacionar? Sinto o cheiro do seu medo, quase sinto o gosto. Estou ouvindo a respiração dele. Ah não, é susto. Kumba. E você pode conferir esse filme no Cinespaço, no Cinesystem e também no Cinemark. Aqui no Brasil, os 3 principais dubladores dessa produção são os famosos Rodrigo Faro, Marco Luque e também Sabrina Sato, não é mesmo, Misael? É uma boa produção aí com bastante efeitos especiais, obviamente. Como é uma produção sul-africana, ela vai divergir um pouco daquele cinema tradicional de animação que a gente espera de um cinema comum de animação. Ele pode ser um pouco diferente, vai ser, claro, divertido para as crianças e por isso mesmo vale a pena conferir nos cinemas para conhecer um pouco mais da animação feita no mundo inteiro. E a animação sul-africana não deixa perder muito não para os Estados Unidos. Bom, e a segunda estreia da semana é a produção brasileira Causa e Efeito. Confira! O policial Paulo enfrenta um grande trauma após perder a esposa e o filho em um acidente de carro. Ele não consegue aceitar o fato de que o responsável pelo crime não tenha sido punido e acaba decidindo fazer justiça com as próprias mãos. Paulo passa então a matar outras pessoas, mas não consegue assassinar Madalena quando descobre a sua triste história de vida. Os dois se apaixonam e fogem juntos, usando a palavra de um padre, um pastor e um espírita para reconstruir as suas vidas. Perdão é uma conquista do forte. E você pode conferir esse filme no Cinespaço e também no Cinemark. Pois é, e é mais um filme da safra de filmes baseados em roteiros espíritas, voltados bem para o público espírita principalmente, que começou já com alguns anos atrás com Chico Xavier. O filme fez um enorme sucesso no Brasil inteiro, depois teve a produção Nosso Lar, que abusou de efeitos especiais, e aí começou a surgir várias outras produções de menor orçamento, de qualidade de roteiro inferior, inclusive muitas vezes, abordando esse assunto, mas que tem muita força por ser, claro, baseado em uma religião que tem muitos adeptos aqui no Brasil. Por isso mesmo, quem gosta desse tipo de assunto vai curtir o filme, mas tecnicamente ele é bem fraco, ele tem, inclusive, as imagens dele não são muito bem produzidas, né? Dá pra ver que eles são muito, um pouco amador a produção dele, e claro, vai abusar do sentimentalismo para poder conquistar o seu espectador. Bom, e um terror que promete arrepiar até o mais corajoso dos espectadores chega hoje ao cinema. É a produção O Espelho. Confira! Hello again. You must be hungry. Tim e Kaylee são 2 irmãos traumatizados pela morte inexplicada de seus pais. Quando Tim sai de um hospital psiquiátrico, após anos internado, ele tem certeza de que a causa da tragédia familiar é um grande espelho que acompanha a família há séculos. Cercados por fenômenos paranormais, os 2 tentam provar que o objeto é o verdadeiro responsável pela sangrenta história de seus ascendentes.
Force that resides in that mirror. You want to redeem the family name? Promise me you'd never forget what really happened. E você pode conferir esse filme no Cinemark. E O Espelho é um filme que consegue surpreender. Quem não conseguiu assistir ele, vale a pena conferir nos cinemas. É um terror muito bem produzido. É um terror que surgiu, na verdade, de um curta-metragem feito pelo diretor, e agora ele conseguiu esse financiamento para fazer essa produção, que é muito bem feita, na verdade. Ela começa com uma trama, uma premissa um pouco estranha. Por que alguém vai querer voltar a visitar um trauma tão antigo como, por exemplo, um espelho amaldiçoado que matou a sua família? Mas é isso que ele começa, é alguém que não tá com medo, sabe de tudo que pode acontecer, mas assume os riscos e sabe que a coisa não vai ser tão fácil assim de provar que está acontecendo alguma coisa errada. O legal é que o filme brinca muito com a questão da ilusão, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo com os personagens, muitas vezes está só se passando na cabeça deles, e a realidade que eles não estão conseguindo contemplar é que, na verdade, eles estão simplesmente presos no mesmo lugar com o espelho e não, muitas vezes nem se mexendo. Isso dá uma agonia incrível, porque você nunca sabe o que é real e o que é falso no filme. E isso confunde os personagens também. A partir daí, a história vai brincando com o passado e com o presente dos personagens, até que o final liga as duas pontas, e aí, é claro, a bobagem já foi feita e não tem mais o que fazer. É um filme bizarro, muitas vezes. Ele tem algumas coisas meio amadoras assim na produção dele também, alguns vícios de roteiro que são meio chatos, mas no geral é uma produção bem interessante, bem diferente também, e que consegue assustar bastante em algumas cenas bem cabreiras, assim, inclusive. Por isso mesmo, Espelho, se você tiver oportunidade, confere aí, que é um filme bem interessante e diferente um pouco do cinema atual de terror. Bom, e no Sessão Especial de hoje, vamos falar de 2 dramas que lidam com a perda de pessoas próximas, para você conferir no conforto de casa nesse final de semana de chuva, né? O primeiro é a produção Reine Sobre Mim. Confira! Oh, hey, Charlie! Charlie! I ran into Charlie Fireman today. Really? How is he? Hey, Charlie, it's Alan, man. We know each other? Are you kidding me? Who's Charlie Fireman? Charlie Fineman perdeu sua família nos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Ele procura apoio em um antigo amigo da faculdade, o dentista bem-sucedido Alan Johnson, que também passa por problemas. Mesmo tendo família e emprego, muitas vezes Alan se sente bastante sozinho. Ao se ajudarem mutuamente, a vida de Charlie começa a melhorar bastante, e o vínculo entre eles, perdido há algum tempo, volta a se fortalecer. O filme tem uma boa narrativa que não cansa e, de forma surpreendente, traz Adam Sandler como protagonista, que faz muito bem o papel de Charlie, apesar de todo o seu histórico na comédia. Don Cheadle completa o elenco principal, dando o ritmo certo para o drama, que promove uma reflexão não apenas sobre as vidas perdidas na tragédia do World Trade Center, mas que também se encaixa em situações rotineiras. It's going through something very profound. Are you gonna be alright, Charlie? And you're gonna make it, right? Bom, esse é o legítimo filme que você assiste sem esperar muita coisa, e quando vê os créditos finais subindo na tela, acaba surpreendido pela produção. Reine Sobre Mim é um drama denso, que conta de forma muito sincera e bem humana a vida após 11 de setembro em uma única pessoa. Isso sem os casos de heroísmo, demonstrações de coragem ou aqueles exageros dramáticos e sentimentais. É a história de apenas um homem, sua dor e a necessidade de seguir vivendo. Por isso é uma boa dica para esse final de semana. Dá pra dizer que a atuação do Adam Sandler surpreende muito. Porque ele não faz piadas de peido. Principalmente por isso. Uma coisa que sempre acontece nos filmes do Adam Sandler, não tem, e é um dos 2 filmes dramáticos que ele faz, onde ele tá muito bem. Muito bem mesmo. Vale a pena conferir mesmo, justamente de sair um pouco dessa imagem dele. Não, tirar essa imagem dele, que é de filme comédia lixão que ele costuma fazer. Né? Exato. Segunda dica do Sessão Especial é o filme Um Olhar do Paraíso, dirigido por Peter Jackson, o diretor de O Senhor dos Anéis. Confira. I was 14 years old when I was murdered. You're the Salmon Girl, right? On December 6, 1973. Baseado em um best-seller, o filme narra a história de uma adolescente que é assassinada por um vizinho. Seus pais não sabem o que aconteceu com a garota e a polícia não consegue encontrá-la ou o assassino. Os anos se passam e o pai da garota não esqueceu a perda da filha. Obcecado está em um beco sem saída com as pistas. Mas a jovem, ainda presa entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, vai fazer de tudo para tentar impedir que sua irmã seja a próxima vítima do assassino.
Um dos filmes mais subestimados de Peter Jackson, Um Olhar do Paraíso teve uma recepção fria da crítica e público, mas é uma história de suspense e drama que ganha pontos com o visual fantástico criado pelo diretor de O Senhor dos Anéis. Cria cenas de suspense quase intoleráveis, deixando o espectador com o grito preso na garganta. As atuações de Mark Wahlberg e da talentosa Saoirse Ronan, além da premiada interpretação de Stanley Tucci como um assassino, fazem deste filme uma ótima opção de drama para curtir com a família. Just leave it alone! Don't be afraid. Fora o elenco desse filme, que é sensacional, é uma produção muito bem composta, tem muitos atores excelentes que estão fazendo esse filme. A Saoirse Ronan, que conseguiu aí sair do papel de criança e começar a se tornar uma adolescente a partir desse filme, está muito bem também. Ela está muito bem dirigida, assim como Mark Wahlberg, o pai obcecado, também está muito bem conduzido pelo diretor Peter Jackson. O Stanley Tucci, então, fenomenal, não dá nem para comentar. Ele concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme, onde ele interpreta um lunático assassino. Mas o filme inteiro é muito bom e o destaque é para os efeitos especiais incríveis e aquele olhar para o outro mundo que o Peter Jackson criou. Ele fez uma coisa muito colorida, muito diferente, e ele consegue... não é um filme que foi feito em 3D, mas se ele tivesse feito em 3D, com certeza teria feito um sucesso incrível, porque os efeitos estão maravilhosos. E é por isso que o filme ganha tantos pontos assim, e acaba se tornando aí quase um clássico que não foi muito bem percebido. Ele se torna um cult porque as pessoas não gostaram quando ele saiu, mas ele se tornou um filme que é muito legal, muito bem feito e que vale a pena conferir de novo. Se você viu a primeira vez e não gostou muito, talvez até porque o pessoal que você comentou ou que você viu críticas falando mal dele, na verdade dá pra dar uma revisitada nesse filme e assistir com mais carinho, que você vai ver que é um filmaço e vale a pena conferir também no final de semana. Bom, e nessa semana nós damos um tempinho no Sessão Futebol para poder dar mais espaço à Copa do Mundo das Telonas no estado, o Festival de Cinema de Gramado. Na manhã de ontem foram divulgados os filmes que farão parte dessa 42ª edição do festival. O evento teve 794 inscritos para as mostras competitivas. É isso aí. Foram escolhidos 8 longa-metragens nacionais, 5 latino-americanos, 15 curtas-metragens nacionais e 17 curtas gaúchos que fazem parte do prêmio Assembleia Legislativa de Cinema. O evento ocorre de 8 a 16 de agosto, na cidade de Gramado, obviamente. Bom, e entre os longas-metragens brasileiros estão A Despedida, de Marcelo Galvão, A Estrada 47, de Vicente Ferraz, A Luneta do Tempo, de Alceu Valença, Esse Viver Ninguém Me Tira, de Caco Ciocler, Infância, de Domingos Oliveira, O Segredo dos Diamantes, de Elvésio Raton, Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas, e o gaúcho Senhores da Guerra, de Tabajara Ruas. E tem vários nomes recorrentes, mas depois a gente comenta um pouquinho mais. Porque ainda tem os longas-metragens estrangeiros que fazem parte da mostra competitiva. Entre eles, Alguns Dias Sem Música, de Matias Rojo, uma produção argentina e brasileira. El Crítico, de Hernán Guerchuni, da Argentina também. El Lugar del Hijo, de Manuel Nieto, do Uruguai. Esclavo de Dios, de Joel Novoa, da Venezuela. E Las Analfabetas, de Moisés Sepúlveda, do Chile. Mandou bem no espanhol, né? Arranhando, né? Vamos ver o que o público pode esperar dessa edição do festival. Olha, todas as edições do festival trazem filmes, principalmente, claro, valorizando muito o cinema sul-americano, o brasileiro principalmente, inclusive o gaúcho. Todo ano a gente tem ou o Tabajara Ruas, que é um diretor gaúcho, que está aí com os Senhores da Guerra, ou o Beto Silva, que também é outro diretor que não é gaúcho, mas sempre faz filmes no Rio Grande do Sul, ou ainda o Paulo Nascimento. Graças a Deus não tem o Paulo Nascimento, que ele é muito chato. Mas, em compensação, o Beto Silva e o Tabajara Ruas tem filmes assim que eles já tiveram pontos muito altos, mas agora eles voltaram às produções clássicas do cinema gaúcho, principalmente Tabajara Ruas, que sempre investiu em faroeste, filme O Neto Perde Sua Alma é dele, por exemplo, O Neto e Domador de Cavalos, e ele volta aí com essa produção que é em 2 partes, contando aí então a guerra, mais uma vez a Guerra dos Farrapos ali. Além disso, tem, claro, muita gente voltando, como Domingos Oliveira, que já ganhou um prêmio por Juventude, que foi um filme que ganhou melhor direção, num dos anos que eu cobri, inclusive. Foi um filme muito bom, muito interessante, bem diferente, e é um grande diretor brasileiro. Tem o Alceu Valença também, que está voltando aí, que é um baita de um diretor, e que, claro, o pessoal pode esperar o quê? Filmes diferentes que você não vai assistir nos cinemas,
produções brasileiras que são realmente com uma qualidade acima da média, e claro, os curtas-metragens são um grande chamariz do festival. Pode até não parecer, mas os curtas às vezes superam inclusive as mostras competitivas de longa-metragens, e quem for conferir vai conseguir com certeza tirar muito proveito desse, que é um dos festivais, é o festival mais, com mais glamour de todo o país, né? Ele é, vamos dizer assim, o festival de Cannes brasileiro, sem a qualidade dos filmes de Cannes, vamos dizer assim. Guardadas as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções, claro. Mas ele volta muito mais para aquela questão do glamour do cinema brasileiro do que para, claro, a qualidade dos filmes. Nesse aí a gente já tem o Festival de Brasília, que aposta muito mais na qualidade dos filmes, mas mesmo assim vale a pena conferir o Festival de Gramado, sempre é um show à parte. Bom, e nesta semana nós comemoramos os aniversários de Dira Paz, da polêmica Lindsay Lohan e também do astro Tom Cruise, que hoje, inclusive, completa 52 anos, em excelente forma, né? Vamos agora às notícias da semana. Pois é, e depois de alguns boatos, o 007 Pierce Brosnan voltou a falar sobre a possibilidade de participar da franquia Os Mercenários, que chega agora ao seu terceiro filme. O ator deixou claro que se o próximo filme tiver um bom roteiro, ele estará presente na produção. Aos 61 anos, Brosnan é mais famoso por ter interpretado, quem não conhece, o agente secreto James Bond em 4 filmes da série. E Mercenários 3 estreia em 21 de agosto. Ele provavelmente não deve voltar, porque Mercenários nunca teve um roteiro bom. Pois é. Bom, e o sucesso de A Culpa é das Estrelas tem sido tão grande que o famoso banco usado nas filmagens em Amsterdã acabou sendo roubado. O jornal The Huffington Post publicou que o Banco Verde, onde os personagens Hazel e Gus se sentam numa das cenas, está sumido há cerca de um mês. A prefeitura da capital holandesa disse que vai repor o banco. Portanto, quem pretende refazer o roteiro dos personagens no filme pode ficar tranquilo que vai poder sentar no banco. É isso aí. Bom, um banco, né? Tem que faz tudo, volta qualquer coisa, né? Andy Serkis é uma referência mundial na atuação e captura de movimentos. Você pode conferir isso mais tarde em Planeta dos Macacos, o Confronto. E depois de ser escalado para Star Wars, episódio 7, ele foi confirmado também em Os Vingadores 2. O astro deve atuar no filme e também prestar uma consultoria ao elenco, principalmente para Mark Ruffalo, que viverá novamente o incrível Hulk. No entanto, Serkis faz mistério sobre o papel que será o seu em A Era de Ultron, o filme que é Os Vingadores 2, né? O filme está previsto para estrear em abril de 2015. Bom, e a Copa do Mundo também está rendendo para a namorada do Neymar. Bruna Marquezine, a estrela da novela Em Família, vai estrear no cinema norte-americano em breve. Isso porque ela foi escalada para integrar o filme Breaking Trout. As filmagens começam em agosto desse ano, depois da Copa e, é claro, também depois do encerramento da novela. É isso aí. E o pré-estreia dessa semana fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, às 2 da tarde, na Web TV ao vivo do Jornal NH. E não esqueça também, a programação completa dos cinemas você confere na edição impressa do Jornal NH. Curta também a nossa fanpage no Facebook e até mais. Até!